Boa noite a todos e todas. Nós vamos, para quem não me conhece, eu sou Francisca Maciel, e coordenadora do SEAL Debate, professora aqui da Faculdade de Educação. Tá? Eu não sei, mas hoje nós tivemos aí um temporal, né? Então está um certo atraso aí, né? Das pessoas, e possivelmente muitos ainda estão aí tentando chegar aqui na UFMG. Mas, em função também do horário, nós vamos começar. Tá? O SEAL Debate, né, é uma ação de formação voltada para professores, alfabetizadores, educadores e estudantes de curso de graduação, de pós-graduação, envolvidos com o aprendizado da leitura e da escrita. E, nesta edição de outubro, né, o SEAL Debate aborda o tema Mediação Literária e a Leitura Expressiva de Poemas. E, para falar desse assunto hoje conosco, né, o nosso convidado é o professor aqui da Faculdade de Educação, da UFMG, o professor Carlos Augusto Novaes. Após a fala, né, do nosso convidado, do Carlos, né, nós vamos abrir para o debate, quando vocês, então, poderão fazer perguntas. Esse nosso encontro aqui, a nossa fala de hoje, está previsto para encerrar às 21h30. E para mim, para dizer que nós temos aí, é feita uma transmissão ao vivo, né, desse nosso evento, e temos uma participação muito grande, né, via internet, né, desse nosso SEAL Debate. Então, desde já que também agradeço a vocês aqui, e agradeço quem está do outro lado, né, e em outros estados, e mesmo aqui em Minas. Para receber o certificado de participação, aí é só quem está aqui, não é quem está online, né, do outro lado da tela. A participação é indispensável que seja assinada a lista, né, de presença, assim como também é fundamental que vocês preenchem, né, com o e-mail de vocês, com uma letra legível, para que a gente possa enviar, né, vocês possam receber o certificado, tá certo? Então, é bom que não escreva sem abreviações. E esses certificados, depois eles ficarão disponíveis na página, né, e no portal da FAI. Eu vou falar para vocês, http://www.portal.fai.ufmg.br/certificados/. Tá? Depois eu também posso pedir aqui para poder dispor aqui na tela para vocês. Tá? Informamos também que, eu já quero dizer para vocês que o nosso último SEAL Debate do ano, né, ele vai acontecer no dia 3 de dezembro, também numa terça-feira. E ele vai ser o último e que vai receber, juntamente nesse último SEAL Debate, nós vamos realizar o segundo Fórum Mineiro de Alfabetização. E neste Fórum Mineiro de Alfabetização, junto com o SEAL Debate, o tema pelo qual nós vamos debater aqui vai ser a PNA, a Política Nacional de Alfabetização. Tá? A semana passada, agora, né, foi em Brasília, aconteceu um congresso, o Congresso Nacional de Alfabetização, e nós vamos debater muito esse documento e essas repercussões sobre essa Política Nacional de Alfabetização, o PNA. Tá? Então, vai ser no dia 3 de dezembro. Hoje, aqui, né, para poder conversar aqui conosco, o Carlos vai abordar para a gente o papel da mediação literária na leitura expressiva de poemas. A mediação literária, compreendida como uma prática, tem entre seus objetivos o de favorecer a apropriação do texto literário por parte de um potencial leitor. No caso da escola, ela se coloca diante de duas dimensões básicas, a pedagógica e da experiência estética. Esta última, então, da experiência estética, assume uma grande importância quando se atua no sentido de se construir um valor de uso para a poesia,
para além meramente curricular. Nessa perspectiva, o recurso da leitura expressiva possibilita essa busca, favorecendo a apreciação estética por parte do leitor. Eu convido, então, né, para debater, de Belpaco, o nosso colega, né, o Carlos. Carlos, né, deixa eu fazer uma apresentação também, né, Carlos? Então, o Carlos Novaes é professor da Faculdade de Educação da UFMG, como eu já disse para vocês. Ele é graduado em Filosofia, tem mestrado e doutorado em Letras e pós-doutorado em Educação. Possui experiências no campo da administração escolar, coordenação de cursos e membro de órgãos de colegiados, né, na criação, produção e edição de poesias. Ele é um poeta, tá, gente? Atua principalmente nos seguintes campos: prática de ensino da língua portuguesa, fundamentos e metodologia do ensino de língua portuguesa, literatura brasileira, educação do campo e indígena e introdução à filosofia. O Carlos é o nosso colega aqui do departamento, né, do Departamento de Métodos e Técnicos, do grupo de linguagens, além de poeta, quer dizer, faz todo um trabalho voltado, né, como eu disse, para a questão do indígena, do campo, e de vez em quando assim, nos brinda aí com muitas questões da literatura, né? E, com certeza, nós vamos ter uma noite aí bastante prazerosa tratando da literatura. Então, desde já, Carlos, muito obrigado pela sua presença, né? E eu passo, então, a palavra para você, Carlos. Muito obrigado, Francisca. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Afinal de contas, sabemos o quanto difícil está para chegar aqui, né? É uma oportunidade muito boa o CEAR Debate, da gente, por isso que eu agradeço a Francisco o convite, que é uma oportunidade da gente discutir e debater aqui com vocês algumas questões que nos acompanham, que a gente frequenta no nosso dia a dia acadêmico, nas nossas discussões. A grande questão que se coloca, eu acho que é importante, a gente sempre está com isso em mente, é tentar esse diálogo, né, entre o que se produz na academia e as práticas didático-pedagógicas desenvolvidas na educação básica. Eu acho que o CEAR Debate cumpre esse papel e, na verdade, eu vi e recebi esse convite da Francisca pensando exatamente nessa possibilidade, né? Estou apostando aqui na possibilidade de eu apresentar para vocês algumas coisas que vocês que possam despertar alguma reflexão, algum debate, algum questionamento sobre esse universo com o qual nós estamos trabalhando. Bom, eu pretendo, nesse meu percurso aqui durante a fala, conversar com vocês a respeito de alguns tópicos principais, entre eles esses que estão colocados aí na tela com vocês, veem a questão da mediação. Eu acho que é o primeiro ponto que é importante considerar. Essa é uma palavra que tem sido usada muito no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de reflexão, mas que eu imagino que está faltando ainda alguma conceituação mais precisa. Toda palavra, todo conceito, quando ele é usado exageradamente, quando ele começa a dizer que quase tudo vira mediação, por exemplo, eu imagino que ela começa a perder a sua força de significação. Então, com essa preocupação, a minha ideia foi tentar resgatar um pouco do princípio fundamental da mediação, para além daquela ideia geral de que é alguma coisa que está entre duas outras coisas. Eu acho que a mediação, na perspectiva do trabalho na educação, ela tem algumas particularidades que vale a pena a gente destacar e chamar a atenção. Em seguida, eu não vou desenvolver nenhum tipo de definição nem nada. Eu só quero recuperar alguma coisa que todos vocês já sabem sobre a leitura para preparar a minha fala com relação à leitura literária na escola, que é onde a gente vai demorar um pouquinho mais. Em seguida,
Eu pretendo conversar com vocês um pouquinho sobre poesia, como é que isso aparece, e que questões que a poesia apresenta que a gente pode aproveitar no nosso trabalho na sala de aula. E, finalmente, trabalhar com esse conceito de leitura expressiva. Esse é um conceito que, inclusive, está no verbete, um dos verbetes que está no glossário do SEALI, que é um livro muito interessante sobre termos de alfabetização, leitura e escrita, que está disponibilizado na internet, é gratuito, vocês podem consultar à vontade. E nesse texto eu apresento então esse verbete sobre leitura expressiva. Quem tiver quem tiver curiosidade, depois pode consultar o glossário. E finalizo com a leitura expressiva de poemas. Esse é mais ou menos o caminho, né? Espero que no meio dele a gente pode talvez seguir alguns atalhos, atravessar algumas outras trilhas, mas esse é o caminho básico que eu pretendo apresentar aqui hoje. E eu começo, então, com este conceito de mediação. Este é o conceito que eu venho trabalhando há mais tempo com ele, e é um conceito que põe em destaque dois aspectos da mediação, que estão ali grifados em vermelho. Tem um terceiro, mas o mais importante ser esses dois primeiros, o propósito e as condições. Então, eu estou chamando de mediação, veja bem, é uma atividade, pode ser um determinado elemento, inclusive material, pode ser um programa, pode ser uma política, ou uma circunstância que favoreça, que estabeleça um propósito de uso para um texto. Qualquer tipo de texto. Esse texto precisa ter um valor de uso. Não é? E esse valor de uso ele é dado por esse propósito, por esse objetivo que a aproximação ao texto nos permite. E que, para que aconteça, né, essa aproximação, as condições de sua realização também são muito importantes. Então, esses dois tópicos me parecem fundamentais quando se pensa em mediação. Olha que eu não falei ainda mediação de leitura, eu falei mediação no sentido mais genérico. Né? Talvez aqui o uso do cachimbo, né, o fato de eu ser formado em filosofia, exige talvez que eu faça essas definições um pouco mais genéricas antes de me aprofundar no aspecto específico. Né? Então, eu estou pensando na mediação, essa circunstância, esse elemento, essa atividade que favorece, com relação a um texto, a construção de um objetivo, de uma finalidade para seu uso. E, concomitantemente, o favorecimento da criação de condições adequadas para a sua realização. Então, isso que eu estou chamando de mediação. Vocês perceberam que guarda um pouco de reflexo daquela ideia de estar entre, mas aqui já coloca uma questão mais específica do nosso campo da educação. Bom, com relação ao propósito, eu chamo de propósito, mas outros autores, alguns chamam de finalidade, outros chamam de objetivo, de meta, enfim. Seria aquilo que faz com que alguém, um sujeito, nosso aluno, nós mesmos, alguém, se relacione de modo interessado com o texto. Não é uma simples relação com o texto, é uma relação interessada com esse texto. Seja um texto oral, seja um texto escrito. Portanto, na nossa relação com o texto, na perspectiva do falar, do escutar, do escrever ou do ler. Então, já nessa primeira definição que eu estou trabalhando com ela, eu estou considerando a mediação no sentido mais amplo. Não é ainda a mediação da leitura. E é esse propósito que auxilia fortemente, é ele que faz com que a configuração dos sentidos de um texto, como que eu leio um texto, né, se produza de maneira mais adequada. Se a gente não atentar para esse propósito, a nossa leitura tende a ficar mecânica, ou esse propósito tende a ser definido por outro que não nós, os interessados. E a gente passa a ser cabide
de ideologias alheias, alguma coisa nessa direção. Eu acho que a consciência do conhecimento, a consciência desse propósito auxilia e ajuda muito, especialmente quando se tem um trabalho didático-pedagógico, né, para fazer. Ou seja, ninguém fala, escuta, escreve ou lê sem uma razão para fazer isso. Nem que seja para passar o tempo. Como eu costumo dizer, quando a gente está na antessala do dentista, a gente costuma ler Veja de 4 anos atrás, a gente lê Caras, a gente lê qualquer coisa que está ali na nossa frente, porque a gente quer passar o tempo. É uma razão, é um propósito da leitura. A gente talvez queira apagar, né, aquele barulhinho chato daquele motorzinho lá dentro. Então, qualquer leitura naquele momento é válida. Então, o propósito é bem amplo, vai desde um passar o tempo até ter um prazer ou uma fruição estético-literária com relação ao texto, né? Bom, esse propósito, ele tem, pelo menos, 3 dimensões, eu diria. Existe uma parcela, uma parte desse propósito que é pessoal. Diz respeito à nossa sensibilidade, ao nosso conjunto de interesses, aquilo que nos particulariza enquanto leitor ou enquanto escritor, enquanto ouvinte, enquanto falante. Não é? São nossas questões de fundo particular. Mas existe também nesse propósito uma dimensão que eu chamaria de social. Todos nós ocupamos ou gostaríamos de ocupar algum lugar no espaço social. A gente sabe que o espaço social é um espaço permeado por relações de poder. E a gente, obviamente, né, gostaria e deseja e luta e batalha para que nós nos situemos em espaços mais agradáveis, mais justos, onde que a gente queira ocupar. E, finalmente, no caso nosso em especial, existe uma dimensão que é escolar. Não é? Quando a gente lida com o texto na escola, existe uma preocupação de ensino-aprendizagem. Ele não está ali gratuitamente. Né? Existem tensões, existem princípios, existem metas, etc. Portanto, quando eu digo propósito, essas 3 dimensões estão articuladas. Às vezes, dependendo da atividade que você desenvolve, uma delas aparece mais do que a outra. Não é? Por exemplo, no caso da poesia, a questão da sensibilidade, do gosto, isso é muito importante, não é? Vejamos alguns exemplos do que eu estou chamando de propósitos pessoais. Emocionar-se é um deles. Não é? É muito comum a gente estar diante de uma obra de arte para ser afetado por essa obra de arte, por emocionar-se, para ter prazer ou desprazer. Parece que a bateria desse aqui, Wellington, parece que a bateria desse aqui foi embora. Bom, então, essa dimensão pessoal dos propósitos, né? Aprender algo, divertir, passar o tempo, esquecer alguma coisa que está nos incomodando. São coisas pessoais, que diz respeito à nossa história, ao nosso modo de vida. Existem questões sociais, como é que eu me relaciono, como é que eu atuo profissionalmente. Há certos textos que eu sou obrigado a frequentar por questões profissionais, não por uma questão meramente de gosto particular, mas é que é preciso que eu tenha acesso àquele texto, porque ele vai me permitir, não é, de certa forma, transitar no meu campo social de forma mais adequada, de forma mais legítima, né? É uma forma de se posicionar diante do texto. E as escolares, obviamente, que estamos aí com o processo de ensino-aprendizagem e verificar a compreensão, a aprendizagem. Esses 2 conceitos são básicos também dentro da escola. Bom, eu disse a vocês que 2 aspectos chamavam a atenção na minha definição de mediação. A primeira é a questão do propósito. A outra são as condições que favorecem o trabalho com o texto, né?
E essas condições também podem ser pensadas em dimensões diferentes. Você tem condições subjetivas. Será que aquela pessoa que está em contato com o texto possui um repertório, uma sensibilidade, uma relação com a cultura que favoreça aquele contato com o texto? Quer dizer, é uma questão de maneira subjetiva, com relação a gosto. E aqui eu gostaria só de lembrar uma coisa. O gosto, ninguém nasce com o gosto. O gosto é uma construção social. Portanto, aquele ditado popular, muito comum entre nós, né, de que gosto não se discute, é verdade, é fato, mas ele deveria ser acrescentado de uma outra palavrinha, especialmente para nós aqui, que somos educadores. Gosto, de fato, não se discute, vírgula, educa-se. Nós nos educamos com o nosso gosto, a sociedade educa-nos com relação aos gostos padronizados e legitimados socialmente, e a escola também tem esse papel, né, instrutivo de qualificar, vamos dizer assim, o nosso gosto, seja do ponto de vista dos aspectos legitimados socialmente, seja do ponto de vista das características particulares daquela escola. Não vem aqui a questão de saber qual é o melhor ou pior gosto, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou tentando pensar o gosto nessa dimensão social. Bom, existem também condições materiais, isso nós sabemos muito bem. Uma boa biblioteca, né, com cadeiras e lugar confortável para ser feita a leitura, uma boa sala de aula arejada, né, bons utensílios de trabalho, cadeiras, enfim. Né, isso é importante para uma mediação. Um cantinho de leitura bem organizado, né, uns puffzinhos assim, macios, para que você possa desenvolver a leitura. Então, essas condições, que são condições materiais, também devem ser pensadas do ponto de vista da mediação. E as institucionais, obviamente. Né? A Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, né, está desenvolvendo um programa chamado Leituras em Conexão, e dentro desse Leituras em Conexões, várias ações estão sendo desenvolvidas. Uma delas, inclusive, foi desenvolvida por nós do CEALI, que foi a formação de articuladores de leitura em cada escola, né, da rede municipal de educação. Então, programas escolares, políticas públicas, né, o nosso PNBE, que foi descontinuado, segundo palavras do próprio MEC, né, as condições materiais, etc. Eu me lembro muito bem que uma das coisas que me fez muito feliz e que me ajudou muito na minha leitura foi quando, na minha casa, eu pude ter um quarto próprio. Nós somos uma família muito grande lá em casa, nós somos 8 irmãos, eu sou o mais velho, então, era uma casa pequena, era todo mundo dormindo no mesmo quarto, era uma confusão. Na medida em que, né, nós fomos tendo agora espaços domésticos mais apropriados, a leitura se faz de forma mais suave. Então, não basta ter o propósito, um valor de uso para o texto, é preciso que as condições também sejam favorecidas. Bom, eu disse que a mediação sempre está associada à ideia de leitura. Muito engraçado isso. Todo mundo fala mediação, imediatamente as pessoas pensam em leitura. E quando fala mediação literária, mais ainda. Aí é a leitura que aparece em primeiro lugar. Mas a mediação, por essa própria definição que eu estou trabalhando com ela também permeia não só a leitura e a leitura literária, mas a escrita. E uma das questões muito importantes de discutir poesia na escola, e as professoras fazem isso, é a mediação com a escrita. Há várias atividades desenvolvidas nas escolas do ponto de vista da escrita de textos poéticos, estéticos. Né? Não vamos entrar aqui no mérito da qualidade ou não desses textos, isso não importa muito, é a experiência estética que me parece mais importante. Né? Você tem a mediação, então, da escrita, a mediação da escuta, aprender a ouvir, a debater, a respeitar o turno. Né? Você tem a mediação da fala, o tom de voz que você usa, o tipo de argumento, enfim. A mediação ela acompanha os eixos fundamentais do ensino de língua portuguesa, né? No caso que nós estamos trabalhando aqui.
Bom, dito isso, vamos começar a caminhar, então, para a leitura. Apesar da mediação ter esses 4 eixos como horizonte, né, nós vamos tratar aqui da leitura de poemas. É isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então, só para relembrar uma ideia, um conceito de leitura, né? Vocês já devem estar habituados a esse conceito, porque é um conceito que já vem sendo difundido por vários autores e tal. Não exatamente dessa forma. O que eu fiz aqui foi recolher, né, elementos particulares de determinadas teorias e juntar numa conceituação mais sucinta, sintética, né? Então, seria um processo de produção de sentido. Essa ideia é interessante, é produzir o sentido, e não revelá-lo, e não desvelá-lo, e não decodificá-lo. É produzir. Então, ler é um ato, é uma ação, é um gesto, né? A partir de um texto, dos elementos do contexto, obviamente, esse texto não cai do céu, ele está dentro de uma situação de comunicação específica, né, envolvendo os diversificados saberes dos sujeitos que estão envolvidos com esse texto, seja da perspectiva da leitura, seja da perspectiva da produção desse texto. Há saberes que estão ali colocados. A gente tem uma expressãozinha que todo mundo está usando muito, eu estou evitando usá-la mais agora, porque é aquilo, usa-se tanto que perde-se o seu valor. É o tal de conhecimentos prévios. Todo mundo usa conhecimentos prévios. Porque a palavra conhecimento prévio, tudo bem, ela pode ser usada, eu acho bacana, é um termo adequado, eu acho, mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala conhecimento, a gente sempre pensa em alguma coisa formal, consciente. E quando a gente fala em saberes, nós estamos trabalhando com outras coisas. Nós estamos falando, né, de valores, de sentimentos, de princípios, de gostos, de outros elementos que não necessariamente são formalizados dentro de uma teoria, de um conhecimento. Por isso que eu prefiro os saberes dos sujeitos envolvidos com o texto, seja do ponto de vista do leitor, seja do ponto de vista do escritor. Voltando um pouquinho, então, na questão da leitura, é o que eu disse para vocês, é um gesto, um ato complexo e ativo, é uma ação que você desenvolve. Você não está à toa, você está agindo, né? Então, essa coisa de você estar lendo muito, as pessoas falam, esse menino não faz nada, só fica lendo. Ué, não faz nada. Vai ficar doido, só passa o dia lendo. Não é isso exatamente. Ler é um gesto, é um fazer. É um ato, né? É um ato linguístico, é um gesto que a gente faz e que não é decodificar aqueles signos que estão ali, sejam alfabéticos, visuais, gráficos, sonoros, enfim, né? Na verdade, você precisa agir, né, para poder construir e produzir o sentido. O sentido não é dado, o sentido ele é construído. E esse texto, como disse para você, está dentro de um contexto que a gente pode pensar no contexto linguístico, que a gente chama de cotexto, né? Esse texto pode estar dentro de um livro didático, esse texto, né, um determinado parágrafo tem relação com o parágrafo anterior, ou o seguinte, ou com outro texto que está dentro de um livro, né? Então, a gente fala em cotexto quando a gente trabalha com essa perspectiva. E o extralinguístico, que é tudo isso que está em volta, né, do texto e que o condiciona, o que dá a ele a particularidade de ser o que ele é. Ou seja, em que tempo ele foi dito, ou escrito, ou produzido, ou lido, em que lugar ele foi dito, produzido e lido. Dependendo do lugar em que esse texto está, a sua perspectiva muda completamente. Eu costumo brincar com um exemplozinho, o Gil me chama a atenção toda hora. Só fala desse exemplo, mas é verdade. Se naquele interruptor ali na entrada do auditório, né, tivesse um cartazinho escrito assim, ao sair apague a luz, nenhum de nós teria dificuldade em entender o que estava escrito. Todo mundo saberia que sair é atravessar aquela porta, apagar é apertar aquele botãozinho que está lá, e luz é isso que está aqui em cima das nossas cabeças. Não haveria nenhuma dúvida.
Mas se esse mesmo texto, nessa mesma condição, estivesse na última página de um livro de poesia, do mesmo jeitinho, ao sair, apague a luz. Sair de onde? Sair do livro e entrar na vida? Sair da vida e entrar na poesia? Que luz que se apaga e que luz que se acende? Mesmo texto, sem nenhuma modificação, seja de fonte, seja só porque mudou o lugar em que ele se encontra. Mudou o lugar, muda o seu domínio discursivo. Né? Ele não é mais um texto informativo, ele passa a ser um texto metafórico. E aí por aí vai. Enfim. Então, os papéis que cada um representa na relação com o texto, as imagens que um faz do outro. Né? O outro acha que ele é assim, mas o que o outro pensa de você é outra coisa. E é essa outra coisa que o outro pensa de você que interfere na produção desse sentido. Né? Enfim, e outras coisas mais que a gente chama de contexto. Bom, dito isso sobre a leitura, é só para recuperar. Tudo isso nós já sabemos, são coisas que a gente lida com isso no nosso dia a dia, não é? Vamos falar, então, da leitura literária na escola. Bom, espero que a sequência esteja razoável para vocês acompanhando direitinho, porque a gente tem, quando a gente escreve uma comunicação como essa, a gente tem tudo na cabecinha, né, da sequência, mas quem está ouvindo pela primeira vez vai pulando, voltando. Espero que os slides sejam esclarecedores. Bom, duas perspectivas, dois lados da mesma moeda, não acontece uma ou outra. Essas duas coisas acontecem simultaneamente. O que pode acontecer é uma ser mais valorizada que outra em determinada circunstância. E não há nenhum fato de uma ser melhor do que a outra. Né? Então, a leitura literária na escola ela aparece como fonte de experiência estética. Para muitos, inclusive, é o primeiro momento de contato com essa fonte de experiência estética. É o que a gente chama de fruição, leitura por prazer, sei lá, tem deleite, tem um monte de nome. Uns eu não gosto muito, não, mas eu prefiro falar fruição, estético-literário. A experiência, a experimentação desse objeto chamado literatura. E, na outra face dessa leitura literária na escola, ela é uma atividade pedagógica. Todo conhecimento, quando é escolarizado, né, a Magda já nos lembrou disso há muito tempo, né, ele passa a ter uma outra dimensão. Podemos fazer essa escolarização de forma adequada ou não, mas todo conhecimento, quando entra na escola, é escolarizado. Ele é repartido, ele é dividido em anos, em tempos, lugares, etc., em séries, em currículos. Não é? Você tem a escolarização da física, da química, da biologia, da geografia, da história, da língua portuguesa, da leitura e da leitura literária. Então, a literatura ela é escolarizada. Isso não é nenhum problema. É que essa palavra escolarizado, né, às vezes, soa negativamente, especialmente no campo da arte. Dizer que uma pessoa é escolarizada é uma coisa bacana, mas dizer que a arte foi escolarizada parece que rebaixou a arte. Né? Então, é importante que a gente entenda que existe essa dupla dimensão desse movimento da literatura dentro da escola. Por um lado, ela é uma atividade pedagógica, sim, porque ela está ali fomentando o letramento literário. Ela está ali auxiliando a leitura em geral, afinal de contas, a leitura literária é uma leitura que trabalha com elementos muito sutis, com metáforas, com ironias, com subentendidos, com não ditos. Né? E isso auxilia a formação do leitor autônomo, do leitor crítico. Né? E como suporte à alfabetização, nós sabemos disso, que o texto literário ele está muito presente, seja no ensino fundamental, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, seja na educação infantil. Talvez seja o lugar dentro da escola em que o texto literário mais se apresenta. Não é? Então, temos que tomar cuidado para não ficar só com uma dessas direções. Não ficar só pensando o texto como uma atividade pedagógica para ensinar algo, ou seja, o texto como pretexto. Um texto bom para ensinar isso, um texto bom para ensinar aquilo. Bom, e daí? Mas o texto é um texto literário. Ele é bom porque ele é literário, porque ele nos permite ter essa fruição, nos permite ter essa experiência estética, essa experiência artística. Essas duas coisas andam de mãozinhas pegas, né? De mãozinhas dadas. Bom, dito isso,
Eu esqueci de olhar meu tempo. Você fala comigo? Tá. Quais seriam, então, os objetivos da mediação da leitura literária? Agora sim, nós estamos falando de leitura literária, mediação da leitura literária. Nós falamos em mediação no começo de maneira mais genérica, mais conceitual. Agora, do ponto de vista da leitura literária. Eu disse lá na definição que aqueles 2 pontos eram muito importantes, a questão do propósito, da finalidade, da razão, da justificativa, né, do objetivo de ter aquele texto, né, de ler, então, nesse caso, e as condições. Então, esses seriam os 2 objetivos básicos de uma mediação literária. Favorecer a construção de um propósito de leitura. Não é ler junto, não é decifrar os signos para o outro, não é fazer... Isso tudo não é mediação literária, pelo menos no sentido restrito, né, que eu estou usando aqui. Porque se você consegue construir com o leitor um objetivo, um valor de uso para aquele texto, a questão da apropriação do texto está já quase que consolidada. Então, ele vai se dedicar ao texto. O problema é que, quando não tem esse objetivo, ele pensa, é para fazer tarefa escolar, é para agradar o professor, é para fazer prova, é para preencher o formulário X, Y, etc. Mas, se você, né, na verdade, constrói um propósito, uma finalidade para o texto, e lembre-se que o propósito tem dimensões particulares, sociais, não é fácil. Mas também fechar os olhos e dizer, não, leia e depois a gente pensa o que vai fazer, não funciona. É preciso, antes de ler, eleger. Quem dizia isso era Paul Valéry, um poeta francês, que ele dizia, antes de ler, eleger. Né? Ou seja, o que esse eleger quer dizer? Antes de ler, saber por que esse é o texto que eu quero ler. Por que eu estou lendo esse texto? Por que eu estou escrevendo esse texto? Por que eu estou falando esse texto aqui com vocês? Né? Tem que ter uma razão de ser, senão eu não aceitaria o convite. Né? O convite ele traz junto essa possibilidade da gente discutir, debater questões importantes para a educação, eu acho. Né? Bom, então, essas duas, e estabelecer as condições para essa experiência estético-literária. Então, são as condições e o propósito. Se a gente conseguir isto, né, a gente, então, consegue que o leitor se interesse pelo texto. Bom, mas como é que faz isto? Aí é a nossa criatividade como professor, porque depende de qual aluno eu tenho em minha frente, que ano que eu estou trabalhando, em que escola eu estou trabalhando, o que eu trabalhei até aqui para poder pensar daqui para frente, onde eu quero chegar lá no 3º trimestre. Aí, cada caso vai exigir um tipo de posicionamento. O importante é saber que é preciso fazer isso. Como fazer? Eu acho que essa é a beleza da nossa profissão. Né? Ela nunca está acabada, nunca está pronta. A gente está sempre criando, inventando, construindo. E é impressionante o que tem sido feito. Por isso que eu não gosto muito quando fica falando mal de professor, não é porque eu sou professor, não, mas é porque, no levantamento que nós fizemos o ano passado, junto às escolas da rede municipal, quando do curso de formação de articuladores de leitura, foi de impressionar. O que se faz nas escolas, do ponto de vista de atividade de leitura literária, é algo assustador em termos de quantidade. Talvez o que esteja faltando, né, é dar a esta quantidade uma institucionalização, dar um caminho, fazer com que elas dialoguem entre si. Às vezes nós temos muitas atividades, mas pontuais, sem conexão entre si. Né? Então, talvez isso que seja o mais importante de fazer. Mas não é o fato de não fazer, porque acho que fazer é muito. Nossa Senhora, eu fico impressionado. O mineirês não tem jeito. Nossa Senhora. Bom, essa questão de construir o propósito e as condições é que vão fazer com que esse nosso leitor pretendido se comprometa com essa ação de ler. O esforço da leitura vão lendo aí.
O esforço da leitura, aquele processo de produzir o sentido, de construir o sentido do texto, está diretamente relacionado às condições dadas e ao grau de interesse e de compromisso pessoal com o propósito da leitura. Se o propósito da leitura for passar o tempo, o esforço será mínimo. Se for fazer uma avaliação, seja ela qual for, o esforço será o suficiente. Se for, por outro lado, viver uma experiência estética, então o esforço será total. Ou seja, a gente se esforça na medida em que o resultado se aproxima dos nossos interesses, sejam pessoais, sejam sociais, sejam escolares. Ninguém se esforça por se esforçar. Você se esforça a partir de uma perspectiva, de um horizonte de expectativas. Não é? Bom, estamos chegando no que a gente vai fazer, que é ler poemas, né? Então, existem, todos vocês conhecem muito bem, vários modos de ler. Aqui estão apenas alguns. Várias maneiras. A leitura silenciosa. Nenhuma é melhor que a outra. Cada uma atende a um determinado propósito, a um determinado objetivo. A leitura em voz alta, seja do ponto de vista individual, seja coletiva. A leitura colaborativa. A leitura com pausa protocolada, de pausa protocolada, ou leitura protocolada, não sei como é que as pessoas se identificam, qual expressão preferem, né? Que é muito famosa essa leitura também no nosso universo. E a leitura expressiva. Todas essas leituras estão lá, são verbetes que estão lá no glossário do SEALI, tá bom, gente? Então, depois vocês podem procurar lá, que vão encontrar. Tem especialistas falando de cada uma desses modos de ler. Bom, aqui nos interessa aqui hoje, não porque seja a melhor ou a mais adequada, mas porque ela se adequa ao propósito dessa comunicação. É a leitura expressiva. Vamos falar dela daqui a pouco. Eu vou fazer um parênteses para falar um pouquinho de poema e poesia. Antes da gente entrar diretamente na leitura expressiva, vamos tentar conhecer um pouquinho esse objeto, né, que vai ser dado a ler. Bom, vocês vão encontrar, se vocês entrarem nos dicionários, no Google, e colocar poema e poesia, vocês vão encontrar um monte de gente falando um monte de coisas diferentes, do que seja uma coisa, seja outra. Mas, na maioria das vezes, se aproxima disso que está aí. Eu quis evitar fazer uma definição precisa e deixar a coisa um pouco mais genérica. Lembro sempre que a minha perspectiva tem um ranço filosófico também, né? Então, veja bem, o que é o poema? Na verdade, no dia a dia, nas nossas conversas domésticas, nas nossas relações interpessoais, poesia e poema são a mesma coisa. Eu fiz um poema ou eu fiz uma poesia, dá no mesmo. Não vão bancar o chato. Se alguém chegar e falar, não, eu fiz uma poesia legal. Poesia não, você fez um poema. Pelo amor de Deus, já cortou todo o barato. A conversa já começou a ficar difícil naquele momento, né? Então, no nosso dia a dia, poesia e poema são as mesmas coisas. Fez um poema ou fez uma poesia, dá na mesma. Só que nós estamos aqui, né, numa instituição acadêmica, então é preciso que, quando nós nos colocarmos na posição de pensadores e educadores sobre o nosso objeto, aí vale a pena fazer essa distinção. Vale a pena fazer a distinção. Vocês vão entender por quê. O poema é a materialidade, é o aspecto físico, palpável, aquilo que eu posso perceber com os meus sentidos. Eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso tocar às vezes. É a forma material, é o suporte mais comum da poesia. Não é o único. É o suporte mais comum da poesia, é o poema. A gente fala livro de poemas,
né? Porque é o mais comum que acontece. A poesia, por outro lado, é um estado, é uma condição, é um estado sensível, é um estado afetivo intelectual, não é só do coração, na verdade, o coração está aí na cabeça, e a cabeça está no coração, né? É um estado afetivo intelectual associado a essa experiência estética. Evitei aqui a palavra belo, a palavra beleza, porque isso tudo é cultural e depende de que tipo de beleza estamos nos referindo. A que tipo de beleza estamos nos referindo. Então, é melhor pensar, é um estado de espírito, um estado afetivo, alguma coisa que me afeta sensorialmente, do ponto de vista estético. Né? Isso eu estou chamando de poesia. Portanto, não é só no poema que nós encontramos a poesia. A poesia está em muitos lugares. Tá? Por exemplo, ela pode estar na música. Aliás, a poesia, ela surge muito lá nos primórdios, junto com a música. Né? É um primeiro lugar em que ela aparece. A lírica, né? Que depende do instrumento chamado lira. A dança, o cinema, o teatro, as paisagens. Não, aquela paisagem tão poética. Foi ali ver o pôr do sol e fica ali encantado. Você fica afetado sensorialmente por aquela condição estética, aquela experiência estética que você está usufruindo, né? Está fruindo, vamos dizer melhor. Tá? Então, a poesia está em vários lugares, inclusive no poema. Eu vou agora fazer uma pausazinha aqui na minha fala. Como é que eu faço isso aqui, meu Deus do céu? Aqui. Vou abrir aqui. Como é que é isso aqui? Agora, como é que eu ponho o som aqui, Wellington? Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão. Da tua mão, olha pra mim. Não faz a assim. imagem não está saindo, Wellington. Como é que... Não vai lá não. Os letreiros a te colorir. O som está baixo. Embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e saí da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser. Por favor. Tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia
entornas no chão. Tá aí. Além da poesia da canção, né, do Chico, eu queria destacar uma parte da letra dessa canção que fala o seguinte: passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Quer dizer, a poesia, ela derrama do corpo da pessoa amada que passa à sua frente. Ou seja, o corpo dela andando é poesia para ele, né? Então, a poesia está na canção e está na mulher amada, está numa paisagem, né? Está no teatro, no cinema. Bom, quais seriam, né, as características que um poema apresenta, de maneira mais geral, que possa nos ajudar a pensar a leitura expressiva? Existe um poeta crítico americano chamado Ezra Pound, do século passado, que estabeleceu, ou propôs, né, a ideia de que um poema possui pelo menos 3 dimensões básicas. Uma que ele chamou de dimensão reflexiva, que é exatamente o jogo linguístico e verbal dos signos, né? E que ele, inclusive, chamava de a dança do intelecto entre as palavras. Existiria também, num poema, a dimensão sonora. Essa a gente conhece bem, né? São as rimas, as aliterações, os ecos, as assonâncias, né? Os trocadilhos, as paranomásias, enfim, todo aquele conjunto de recursos linguísticos sonoros que nós conhecemos, que também estaria presente num texto, num poema. E a dimensão imagética, né? Além da própria forma do poema, ele te remete a imagens metafóricas outras. Daí esse termo aí embaixo, muito usado pela poesia concreta, né, e mal interpretado às vezes, que é dizer que o poema é verbivoco visual. Toda palavra tem uma dimensão verbal, uma dimensão sonora e uma dimensão visual. Por isso que a gente escolhe qual fonte a gente vai escrever um texto, né? Se vai ser Arial, se vai ser o Times New Roman, New Courrier. A gente escolhe. Por quê? Porque é uma dimensão estética, né? A visualidade é uma dimensão estética do poema. Então, alguns exemplos, só para vocês verem bem. Esse é um poema do Cassiano Ricardo, um poeta, né, brasileiro, modernista, também pós-modernista, próximo do modernismo, em que a questão do verbal, da dança do intelecto das palavras, fica bem evidente para vocês verem. Não é que a questão sonora está ausente, ela está presente. Olha só as rimas: serenos, menos, ser, morrer, face, nasce, doída, vida. A sonoridade está aí, mas não é ela que predomina na concepção do poema. Isso é quase vamos dizer, um aforismo filosófico. É quase uma filosofia. Diante de coisa tão doída, conservemo-nos serenos. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser, e não do ser. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. É quase um pensamento filosófico a respeito da vida, não é? Então, esse predomínio desse aspecto verbal dá a esse poema essa característica, né? Existe também a sonoridade. Esse todo mundo conhece, né? É o poema do Manuel Bandeira. Eu peguei 2 pedacinhos, o comecinho e o final, né? Se eu fosse ler esse poema, se alguém lesse esse poema desse jeito, olha: café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isto, maquinista?
Não daria certo. Porque existe aqui um isomorfismo sonoro. Há uma preocupação das palavras acompanharem o barulho do trem de ferro. Os versos curtos e a repetição e as palavras pequenininhas dão essa dimensão sonora. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Vou correndo, eu vou na toda, aqui só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente, pouca gente, pouca gente, pouca gente. O aspecto sonoro é que produz o estado estético, né, vamos dizer assim, que provoca em nós esse afeto estético, né? Nesse caso aqui, é o predomínio da sonoridade. Claro que tem a imagem do trem de ferro passando, tem a imagem do maquinista, mas não é esse o caso. Olha só esse outro poema do Ferreira Goulart, como que agora a imagem é forte. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando. Essa metáfora, essa imagem da voz com o pássaro, e não com a voz do pássaro, quer dizer, é uma metáfora quase que dupla, né? É com o pássaro, mas não é com a voz do pássaro, é com o ato de voar que o pássaro permite. Então, é um poema que tem o predomínio da imagem. Tem aí sonoridade, tem outras coisas também. Bom, isso vai ser muito importante para a gente pensar a leitura expressiva, porque a gente tende, por educação, por círculos viciosos da vida, a pensar a poesia só do ponto de vista verbal. A gente esquece que ela é imagem, que ela é som. E, na hora de ler, a gente fica preso a um ritmozinho muito simples e fica só pensando no que o poema está dizendo. Mas o que está soando? Vozes veladas, veludosas vozes. Né? Essa literação em V e Z, né, do Alfonso de Guimarães, né, provoca em nós o veludo da própria voz. E isso é importante fruir, é importante ser afetado por isto. Senão você não consegue fazer a leitura. Né? Bom, então, a leitura expressiva. Chegamos lá. O que é uma leitura expressiva? Qual seria a particularidade de uma leitura expressiva? É importante que a gente lembre o seguinte: toda leitura é expressiva, num certo aspecto. Mesmo a leitura silenciosa é expressiva. Porque, ao lermos, nós investimos todos os nossos saberes, todo o nosso corpo, todo o nosso ser no texto também. A gente não lê neutramente. Impossível acontecer isso. Agora, existe o que a gente chama de leitura expressiva quando isso é o foco, quando isso é o interesse, quando isso passa a ser, né, a demanda da leitura. Toda leitura é expressiva, mas existe uma que está interessada em ser expressiva. Né? Então, é uma proficiência leitora situada. Por isso que ela é gradual, não existe a leitura. Ela transita entre um polo que a gente chamaria de pura decodificação dos signos, até um outro polo mais avançado, que é a performance artística. Entre uma e outra, nós temos aí uma variedade enorme de possibilidades, né? Explorando o corpo, a voz, né, na relação com o texto. E por que a gente precisa da leitura expressiva? Por que ela é importante? Ela é importante porque ela nos ajuda a reconfigurar a força sugestiva do poema, que não está só no verbal. Está no verbal, está na dimensão sonora, está na dimensão imagética. Um caso muito especial de leitura expressiva, portanto, na escola, é a leitura de poemas, no qual a criatividade da criança dialoga com a criatividade do escritor. Tal diálogo não só possibilita a ampliação das habilidades de compreensão, interpretação e produção de sentidos, como alcançar a fruição estético-literária. Bom, então agora eu vou falar de algumas características da leitura expressiva
e intercalando com alguns poemas para a gente ir experimentando também, que ninguém é de ferro, não é? Em toda leitura expressiva, nós nos deparamos com 3 fatores básicos. Obviamente, eles se misturam, mas basicamente são esses 3 fatores. Em qualquer leitura. Eu preciso do texto, obviamente. Eu preciso do corpo e da voz, nesse corpo, obviamente. Não necessariamente. Pode ser que não seja uma leitura vocal. Eu, de vez em quando, a Francisca falou que eu sou poeta também. E é verdade. Eu me considero mais poeta, às vezes, do que professor. Eu gosto mais dessa ideia da poesia. E ser professor, para mim, carrega muito de poesia também, eu acho. Então, nós fazíamos, meu grupo de poesia, nós fazíamos e fazemos, de vez em quando, apresentações em teatros, em bares, em locais públicos, em teatros, etc. E uma vez, um amigo meu, nós fomos fazer uma apresentação, ele chegou no microfone, parou e falou: eu vou dançar um poema. Dançou um poema. Eu estou me lembrando aqui, Araci, daquela nossa mesa do jogo do livro, quando uma professora da Letras nos falou da literatura na perspectiva do surdo. E que ela falou, então, em um projeto chamado Mãos Literárias. A poesia era feita com as mãos, porque a linguagem, né, do surdo se dava por essa... É o corpo, não necessariamente precisa ser a voz. A voz são para nós, falantes. A situação de leitura. Então, esses 3 fatores: o texto, o corpo que lê e a situação. Uma coisa é ler aqui para vocês, outra coisa é ler em casa, outra coisa é ler no boteco, outra coisa é ler no teatro, outra coisa é ler numa apresentação pública para os pais, outra coisa é ler... A situação de leitura muda, altera a leitura expressiva, não é? Bom, então eu vou falar de cada um deles primeiro. O texto. O que a gente tem que prestar atenção no texto? O seu gênero. Ler um soneto camoniano é diferente de ler um poema concreto. É diferente de ler um poema modernista do Drummond. É diferente de ler João Cabral. Então, o tipo e o gênero do texto implica também na sua leitura. Os sinais gráficos, a pontuação, os campos semânticos, ou seja, o conjunto de significações que determinadas palavras constrói ao longo do texto. A sonoridade das palavras, obviamente, a diagramação e a sintaxe, a formatação, como esse texto aparece. Olha só esse poema. Esse poema possui versos, possui estrofes. Eu prefiro dizer que ele possui blocos sonoros simetricamente situados na página. Nos 2 extremos, à esquerda no alto e inferior abaixo, você tem vamos dizer, sentidos opostos colocados. Com som, sem som. Entre os 2, a palavra tensão, que nos leva exatamente a esse conflito do com e do sem. E, circulando em torno deles, né, outras palavras de sílabas, né, que ecoam, de certa forma, certo som. Como se lê esse poema? Da esquerda para a direita, de cima para baixo? Esse é um poema concreto, tá, gente? A poesia concreta. Eu não pus o título e nem o nome do autor, porque senão atrapalharia a diagramação do slide. Mas é de Augusto de Campos e o poema chama-se Tensão. Eu fiz uma experiência de leitura desse poema na minha turma uma vez, de letras, e que a gente fez o seguinte: a gente pegou a turma e dividiu a sala em blocos, né? Então, 7 blocos.
Um bloco ficaria com a palavra com som, e o outro sem som, o outro também, o outro tem som. Esse também está sem acento mesmo, tá, gente? Eu copiei lá do livro do jeito que estava lá. Tombem, cantem, etc. E aí, eu me coloquei na posição de regente. Eu virava para a turma e falava, o outro, com som, a turma falava, aí eu, sem som. Aí eu, todo mundo, tensão, com som, sem som. Aí começou, cada um puxava um, com som, sem som, também, cantem, tensão, tombem, contém, tensão, também. E peguei os outras pessoas que ficaram só assim, com, can, com, can, com, can, com. E o outro ficava, tem, tan, tom. O tempo todo, falando baixinho, tem, tan, tom. E o outro, can, com, can, can, com, can. E o outro, com som, sem som, pá, 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 pá. Ou seja, foi uma experiência e de apropriação do texto livre. Ninguém queria saber o que significava o texto. Todo mundo queria era sentir e usar o texto pessoalmente, com o corpo, com a voz, com as coisas. Foi sensacional. Isso está aberto para várias leituras. Olha o papel dos parênteses nesse poema de um poeta americano chamado E. Cummings. O Cummings gostava muito de fazer poesia com letras, mais do que com palavras. Ele recortava, mexia, colocava. Aparentemente complicado, né? Eu não vou ficar aqui. Se a gente estivesse numa oficina, a gente ia gastar mais tempo tentando recuperar alguma coisa. Então, eu já fiz o para casa para vocês. Né? Se você ler só o que está fora do texto, né? Fora do parênteses, imóvel, você está dormindo. E lá dentro do parênteses, abelha na única rosa. Quem está dentro de quem? Né? No terceiro verso, a sílaba lhá está entre parênteses. No quinto, os parênteses estão ao contrário, está fora. Então, uma abelha dormindo na única rosa. Essa é quase como uma fotografia de uma circunstância que provoca estados afetivos em uns e não provoca em outros. Isso aí não tem problema, não tem que provocar em todo mundo também, não. Eu adoro, gosto, acho muito bonito. Tem outros que não gostam, isso é assim mesmo. Só para mostrar para vocês como é que o texto já nos orienta. O texto é uma partitura. Ele é uma partitura sonora, visual, sintática, semântica, morfológica, e que a gente tem que olhar para todas essas dimensões para a gente construir, junto com o aluno, essa leitura. Bom, o outro elemento seria o corpo e a voz. Eu vou correr um pouquinho aqui. Nós estamos... Os gestos, os movimentos, gestos suaves, gestos intensos, uma postura de tensão, uma postura mais equilíbrio, o ritmo mais acelerado, menos acelerado, uma dicção mais clara, outra mais confusa, às vezes é importante, um volume baixo, um volume moderado, um volume calmo, um volume mais gritado, enfim, você vai criando, né, todas essas possibilidades. Veja bem, esse poema, um poema que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é um poema que permite imitar os bichos, fantasiar-se, representar esse poema, desenhar, fazer um monte de coisa com ele do ponto de vista corporal. É um poema do Arnaldo Antunes, chamado Cultura. O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um porquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo. Engordar é a tarefa do porco. A cegonha é a girafa do ganso. O cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra. As raízes são as veias da seiva. O camelo é um cavalo sem sede. Tartaruga, por dentro, é parede. O potrinho é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua.
Papagaio é um dragão miniatura. Bactérias no meio é cultura. Esse poema, se a gente olhá-lo do ponto de vista da imagem, do ponto de vista do que pode o corpo representar com as crianças, imitando esses bichinhos todos, fazendo todo um jogo de representação, né, ele favorece essa experiência estética, né? Vou colocar mais um outro videozinho aqui para vocês. Gente, como é que eu faço? ESC. Vamos ver como é que o Arnaldo resolveu esse texto. Esse texto é um livro de poesia infantil que ele publicou, tá, gente? Chamado Cultura. O som. O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um pouquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo. Engordar é a tarefa do porco. A cegonha é a girafa do ganso. O cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a verdade da zebra. As raízes são as veias da seiva. O camelo é um cavalo sem sede. Tartaruga por dentro é parede. O potrinho é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. Olha a voz, como é que se modifica. Papagaio é um dragão miniatura. Bactérias no meio é cultura. Cheguei. Eu disse a vocês que nós tínhamos três fatores na leitura expressiva: o texto, o corpo e agora a situação de leitura. E na situação de leitura a gente tem que levar em conta o ouvinte. Quem é esse ouvinte? É a comunidade escolar? São os amigos? São os colegas de sala de aula? São os pais? Porque isso altera muito a relação do leitor com a plateia. O ambiente é um ambiente escolar, público, doméstico. Né? O propósito é para uma avaliação, é para uma apresentação artística, enfim, esses elementos são necessários para a gente pensar a leitura expressiva. Agora eu vou propor para vocês um poema para a gente ver se a gente consegue fazer essa leitura aqui agora. Esse poema aí. Nossa Senhora, já ouvi. É um poema plástico, um poema quadro, um poema pintura, né? Multicolorido. Como fazer a leitura desse poema? Por onde começar? Como eu disse, se a gente estivesse aqui numa oficina de literatura, é um belo poema para a gente fazer atividades de descoberta, de tentativa e tal.
mas não estamos numa oficina, estamos numa comunicação no CEAL Debate e nosso tempo está se esgotando. Portanto, eu vou tomar a iniciativa de tentar fazer a leitura do poema para vocês verem. E eu optei, por exemplo, por acompanhar uma determinada cor. Comecei pelo azul. Comecei por esse, eu podia começar por qualquer outra cor. Né? Conseguem ler? A estrada é muito comprida. Agora, de cima para baixo. O caminho é sem saída. Da esquerda para a direita. Curvas enganam o olhar. Viram? Não posso ir mais adiante. De cima para baixo. Não posso voltar atrás. Da direita para a esquerda. Agora é o contrário. Levei toda a minha vida. Nunca saí do lugar. Enfim, essas 7 frases, versos, o que vocês quiserem nomear, estão ali no poema. Você começa por onde você quiser, é aleatório. A ordem de leitura é aleatória. Cada turma, cada leitor, cada situação vai estabelecer uma forma de leitura. Pode ser uma voz para cada cor, né? Pode ser um conjunto de vozes para cada cor, pode ser todo mundo com todas as cores e um dizendo, nunca saí do lugar, repetindo toda hora, nunca saí do lugar, nunca saí do lugar, e os outros tentando. Porque se vocês pensarem bem, parece um labirinto. Parece um labirinto, né? E o campo semântico está todo aí, ó, estrada, caminho, curva. Que caminho é esse? Que curva é essa? Que estrada é essa? Né? Como diria o Dante Alighieri, né? Nel mezzo del cammino de nostra vita, no meio do caminho da nossa vida, né? Nunca saí do lugar. Por isso que eu não posso voltar atrás. Já aconteceu, já está vivo. Quer dizer, esse é um poema, partitura, pintura, que exige de nós uma criatividade para fazer a leitura. Isso que eu acho bonito e interessante, porque isso provoca uma fruição estética, provoca uma experiência estética, visual, sonora, verbal. Eu acho que pegar o poema e ficar preso só ao verbal, não que não seja legal, é muito bacana ler poesia do ponto de vista verbal. É o que a gente mais faz. Mas se a gente puder, mesmo aqueles poemas verbais, né, explorar a sua sonoridade, explorar a pontuação, a diagramação, explorar a cor. Essas cores podem nos sugerir tipos de vozes diferentes. A cor vermelha mais gritada, a cor azul mais calma, qualquer coisa desse tipo. Há uma possibilidade enorme de se construir leituras a partir desse poema. E aí vai algumas dicas. A gente pode fazer poema para dançar e pular, poema para cantar, poema para representar, poema para ler junto, poema para brincar, poema para julgar, para imitar. Então, eu vou encerrando por aqui, com um quase poema questionador. Não é um poema, mas é um quase poema questionador, que é o seguinte. Poesia infantil. Simplicidade ou facilidade? Ludismo ou utilitarismo? Criatividade ou redução artística? Prazer do jogo ou receituário? Uso ou consumo? Ética ou moral e cívica? Isto ou aquilo? Uma só
questão: poetização da infância ou infantilização da poesia? Ser e crescer, eis o sofrer do viver. Muito obrigado. Você é autor anônimo. Autoria, a gente já desconfiamos aqui de quem que seja o autor, né? Quem é o autor, né? Gente, Carlos, brigadíssimo, né? E agora, como é combinado, nós abrimos para o debate, né? Para as perguntas. Então, eu gostaria que vocês identificassem e fizesse fazer alguma pergunta, apesar dessa coisa deliciosa, comentários, né? E, enfim, estamos abertos aqui. Chegou aqui. Chegou uma pergunta aqui, né? E primeiro tem aqui: a sorte de um poeta surdo é ter ao seu lado um criado mudo. Pergunta. A pergunta, de uma certa forma, acho que você já traz pergunta para a gente, já respondeu. A incidência de trabalhar com mais texto poético em sala poderia acarretar no mínimo de interesse por aumento do comércio do livro de poesias? Uma outra pergunta? Aí, Carlos, da sua experiência, né, como trabalhando nas políticas públicas, né, principalmente o PNBE, trabalhou na avaliação de livros de literatura, tanto na educação de jovens e adultos, a criança. Como é que você avalia essas políticas e, agora, no caso, essa descontinuidade? Como que você vê? Porque eu me lembro que uma vez eu ouvi de um autor que tinha um livro selecionado no PNBE, e ele me disse assim, eu falei, mas está aí dos livros que você tem, como você vê essa tiragem, a chegada desse livro para o grande público? Ele falou assim: esse que o governo compra, eu nem conto com isso, sabe? Achando assim, quer dizer, sabe? Eu fiquei um pouco assustada quando eu ouvi isso, né? Então, o autor, dos vários livros que ele tinha, né? Um deles havia sido escolhido e os outros não, sabe? E eu, assim, muito feliz, né, de saber que o livro dele havia sido escolhido para poder ter acesso ao grande público das escolas, né? E a resposta que ele me deu, ele falou assim: não, esse aí eu não faço muita questão dessa tiragem, não. Sabe como assim? Me deu a entender assim que, como era o governo que estava comprando, estava distribuindo, sabe? Não era um leitor que estava indo na livraria e comprando o livro dele, sabe? Então, assim, eu fiquei muito assustada, sabe? Porque eu falei, puxa vida, né, eu ouvi isso de um escritor que tem um livro que está chegando aí para o Brasil todo, né, de uma forma democrática, né? Mas, enfim, são questões. Bom, a primeira, você sabe quem é que fez a pergunta? O nome da pessoa está registrado aí? Não. Não, né? Bom, essas duas questões, elas acabam, de certa forma, se relacionando. Se eu entendi a primeira questão, foi que, caso nós trabalhássemos mais com poesia em sala de aula, isto implicaria no maior comércio, né, na maior venda de livros de poesia? Bom, eu não acho que seja exatamente por aí, né? A escola, essa escolarização da poesia, ela
ou da arte de um modo geral, e no caso aqui nós estamos falando da literatura, tem que tomar certos cuidados, porque na escola, especialmente quando você citou o PNBE, vamos pensar no PNBE, que é um programa governamental de compra de livros para as escolas. Não podemos confundir um programa de política pública para formação de leitor com um concurso de qualidade literária. A ideia de um programa desse tipo não é escolher o melhor livro mas aquele que possibilita um processo de mediação escolar favorecendo a leitura, a formação do leitor literário. Então, por exemplo, se um programa que visa comprar livros para as bibliotecas públicas, uma das questões importantes desse livro é que a sua materialidade seja uma materialidade que facilite o seu manuseio por muitas pessoas dentro da biblioteca. Isso é um dado. Outro, que, além da qualidade literária, exatamente, que a sua função de formação, que leitor que você vai pegar? Você está pegando um conjunto muito grande de leitores. Então, é preciso você pensar num conceito hoje chamado bibliodiversidade, que é um conjunto de gêneros, uma biblioteca tem que possuir um conjunto de gêneros, de autores, de temas, de qualidade editorial diferenciados. Se você tiver só um conjunto de texto específico, você não forma leitores, porque os nossos leitores não são homogêneos. São leitores heterogêneos, em situações diferentes, em lugares diferentes, com repertórios diferentes, com inserção cultural diferente. Então, o problema da política pública de livro, quando alguém diz que prefere que alguém compre o livro na biblioteca, na livraria, do que ele ir para a escola, eu acho que é um certo ranço aí de não entender que o livro de literatura na escola tem essa função de formar. Ele não é só, eu disse aqui, não é só a fruição estética. Esse é um lado da moeda. O outro lado é que ali ele serve a uma função pedagógica, didática pedagógica também. Por isso, por exemplo, eu defendo que os best-sellers têm que estar na escola também. Não vejo que tem que estar lá só o cânone. Você tem que estar ali o cânone, os best-sellers, os populares, os regionais. Essa bibliodiversidade é que vai favorecer, a frequentar um gênero, no caso, a poesia. Essa questão do comércio de poesia, isso é antigo. De poesia não vende, poesia... E não acredito que isso vai se transformar num objeto de consumo nessa perspectiva. E nem deveria mesmo. A poesia ela coloca em xeque a própria ideia de consumo. Então, acho que está bom assim, do jeito que está. No certo sentido, óbvio. Boa noite, meu nome é Clauane, eu sou aluna aqui da FALE. Clauane. Clauane, claro. Sou eu. É minha aluna. Sim. Uma dúvida. Sempre que eu ouço falar sobre a questão da poesia, e principalmente da poesia na escola, eu fico refletindo sobre o seguinte, porque a questão de levar a poesia, eu acho que não tem questionamento. É um papel nosso de contar a diversidade, e tudo mais, mas quando se trata da produção, eu sempre fico com o pé atrás, porque quando o senhor fala assim que o gosto não se discute, educa-se, na questão da apreciação, eu concordo muito, porque, às vezes, uma coisa que a gente ainda não experimentou, quando a gente passa a ter o conhecimento pela voz de outro, pela experiência de outro, talvez traga um interesse maior da nossa parte. Eu falo até enquanto aluna mesmo.
Mas, no que diz respeito à produção, eu acho que é uma coisa muito individual. E, às vezes, eu fico muito com o pé atrás se, como eu poderia fazer isso, ou se eu deveria fazer isso, no contexto de sala de aula, quando eu proponho aos alunos de produzir um poema, por exemplo. Porque eu não sei se isso, até que ponto isso seria produtivo, ou se o senhor teria alguma... O que o senhor acha sobre isso? Tem mais uma lá atrás. Eu vou ler aqui para ela. Os sinais gráficos, ou seja, num poema não é necessário nem num ponto final? Nenhum ponto final? Mais uma. Como é que você chama? Sônia. Bom, temos aqui duas. Tem mais uma aí? Diga. Até que ponto letra de música é poesia? Bom, então vamos lá. Temos já aqui um conjunto de 3 perguntas. A primeira da Clauane, ela parte do ditado "gosto não se discute", eu complementei com "educa-se", e você então se questiona sobre a validade da produção, vamos dizer, poética dentro de sala de aula. Na verdade, essa produção poética, ela lida com as possibilidades criativas da linguagem, ou seja, o exercício dessa potencialidade da língua. Como que eu posso exercitar, né, linguisticamente, certos recursos sonoros, etc, etc. É claro que não se constrói, poesia não se constrói poetas na escola, não é nesse sentido, não é para produzir poetas e nem para produzir poemas, é para dar a oportunidade de experienciar os recursos criativos de linguagem. Eu acho que, nessa perspectiva, é absolutamente válido. A gente tem trabalhado muito a nossa tradição com a leitura de poemas. A produção, realmente, ela é mais restrita. Mas eu entendo que esta experiência com as possibilidades da língua, isso enriquece, né, o repertório, enriquece a competência linguística, a proficiência, vamos dizer, produtiva do aluno. Eu sou um defensor dessa atividade. Eu acho que a gente tem que usá-la com mais vezes. Com relação ao fato do poema ter ou não ponto final, é a mesma ideia. Ter ponto final, se deve iniciar com maiúscula, com minúscula, isso não tem muita importância. O mais importante no texto é se o que está ali significa esteticamente. Você pode usar qualquer vocabulário, qualquer palavra. Não existe palavra que seja poética, palavra que não seja poética. Não existe forma que seja adequada, forma que não seja adequada. Toda possibilidade, toda potencialidade que a linguagem lhe oferece está à sua disposição. O que você precisa fazer é usar esses recursos do ponto de vista estético, e não simplesmente como uma decoração do texto. Não é um efeito decorativo, é um efeito de produção de sentido. Então, a ausência de um ponto deixa a frase aberta, às vezes. Uma palavra em caixa alta chama a atenção do seu olhar para essa palavra, por exemplo. A rima é muito nessa perspectiva. A rima é para que você perceba, né, as proximidades entre aquelas palavras, por exemplo. Então, a questão da pontuação, ela é um recurso como qualquer outro recurso na poesia. Pode ser com ponto, pode ser com letra maiúscula, letra minúscula, sem vírgula, com vírgula, desde que ela provoque um efeito estético. Não é? Com relação à letra de música é letra de música, não é poesia. O que eu estava defendendo aqui, e que o professor Rildo Cosson, que é um especialista, né,
nas questões do letramento literário. Ele tem um livro chamado Círculos de Leitura, em que, no primeiro capítulo, ele diz da literatura em todo lugar. E que ele vai dizer, então, que essas outras manifestações artísticas, né, o cinema, o teatro, a música, seriam, no certo sentido, avatares da literatura. É como se a literatura saísse do livro, não pensar o livro apenas como o único suporte da literatura, ele sai do livro e ocupa esses espaços. Mas não é ocupando o roteiro do filme, não é ocupando a letra da canção. Não é, na verdade, a gente usa a palavra canção para identificar exatamente a junção entre letra e música. Então, não é letra da música, a música não tem letra, a canção é que tem letra. Então, a canção é um objeto artístico formado dessa junção entre letra e música. E uma está em função da outra. Se você tirar a música e ler apenas o texto, você não recupera todas as informações estéticas que estão naquele texto. Algumas podem servir como um poema escrito, outras não funcionam. Isso depende muito de cada letra. Eu não defendo a ideia de que a letra de música, a letra de canção, seja poesia. O que eu estou dizendo é que a poesia ela está também na canção. É isso que eu estou dizendo. Mais questões? Então, acho que... Ok. Então, aqui. Opa! Nath. Boa noite, meu nome é Eriene. Eliane? Sou Eriene, diferente, então. Eu sou pedagoga e trabalho com mediação de leitura numa instituição privada de Belo Horizonte. Só que os meninos que eu atendo na biblioteca, eu sou professora de biblioteca, vamos dizer assim, são de 4 a 6 anos. Primeiro período, segundo período, primeiro ano. Eu sinto um pouco de dificuldade de levar poesia para esses meninos, para essas crianças. Acho que por conta da faixa etária. Eu não sei se é porque eles não conseguem assimilar, mas e depois também, quando pegam, tudo flui. Mas, no primeiro momento, fica uma coisa um pouco vaga, um pouco distante. Eu penso que, por mais que eu esteja fazendo, por mais que eu esteja pelejando, ainda falta algo, embora a arte, embora a poesia não seja algo tão palpável, mas eu sinto essa certa dificuldade. A minha irmã, aí já é um comentário, eu queria uma dica em relação a isso. Como levar poesia com o intuito de fruição mesmo para essas crianças, e que fossem significativas, talvez, embora poesia seja subjetiva, é um trem confuso. Mas eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é um bololô que está na minha cabeça. E agora um comentário. A minha irmã, ela se chama Águida Alves. Ela é criadora e coordenadora de um grupo de poesias chamado Arautos da Poesia, lá de Sabará. E ela trabalha com meninos a partir de 5, 6 anos. E os meninos, assim, eles respiram poesia. E aí eu fico assim, me pautando mais ou menos nas coisas que ela faz e no fazer, na forma com que ela lida com isso. Mas, mesmo assim, ainda eu fico para trás. Eu não sei se está dando para entender. Está dando para entender. Eu penso o seguinte, talvez, não sei,
você esteja colocando como referência um ponto de chegada, quando, na verdade, a preocupação tem que estar no ponto de partida. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você coloca como eu quero chegar aqui e faz com que, nas suas atividades, tudo encaminhe para isto, você, de certa forma, limita a possibilidade de outras experiências. É muito melhor você pensar assim, eu vou partir daqui, o que vai dar eu não sei. Eu acho que aí você consegue fazer com que, né, as crianças se apropriem ao seu modo daquele momento, daquele texto, se for o caso, um texto oral, qualquer coisa, e, a partir dali, elas criem a sua resposta ao que está sendo proposto. Agora, se você... Esse é o problema, essa é a grande dificuldade da escolarização da literatura. É quando você coloca um objetivo escolar à frente, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas você coloca um objetivo e quer chegar lá. Quando, na verdade, a poesia, especialmente a poesia, né, ela tem essa facilidade de se desviar de qualquer coisa. Ela nunca vai chegar lá, ela vai chegar em outro lugar que você nem imagina que vai chegar. E são esses lugares compartilhados que formam o leitor. Não é o fato de saber determinados conceitos, de saber o que o poema quis dizer, que faz com que você seja um bom leitor. O que faz você ser um bom leitor é você dizer o que você quer a partir do que você leu. E não o que... Percebe o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, a pergunta não é o que o poema quer dizer. A pergunta é o que eu posso dizer a partir do que li. Eu acho que aí você amplia e começa a ver o outro fazendo as coisas. Tá? Hoje nós temos poemas para bebês. Tá? Nós temos aqui na faculdade uma bebeteca. O nome é meio engraçado, né? Porque quem é de biblioteca aqui sabe que teca é conjunto, né? Bebeteca fica parecendo que é conjunto de bebês, não é? É por uma metonímia aí que o termo pegou, né? Bebeteca seria, na verdade, livros para bebês, né? De 0 a 3 e de 3 a 5, de 4 a 6. Aproveita a sua irmã. Boa noite, meu nome é Lívia, eu trabalho na educação infantil e gostaria de colocar, quando o senhor comentou que nós não estamos assim, temos que criar poetas na escola, mas a educação infantil ela já vem toda... A maioria das as atividades são pautadas em poesias. E, a partir do momento que a gente começa, né, a trabalhar com as crianças poesias, isso vai ficando, né, internamente nas crianças. É mais um comentário do que uma pergunta. Então, aconteceu de quando chegou na 5ª série, meu filho ele veio estudando na mesma escola. Ele estava no 5º ano, estudou sobre o Zumbi de Palmares. E a professora pediu para ele fazer um texto. E, ao fazer o texto, ele fez o texto em forma de poesia. E ele gostou tanto que ele passou a escrever poesias. Então, a partir do momento que a gente não tem que preocupar, como o senhor disse agora, no que vai acontecer. Tem que preocupar com o momento. Então, na alfabetização que eu estou trabalhando atualmente, eu gosto muito de poesia, e os livros são sugeridos, na educação infantil, trabalhar com poesia. Então, eu venho, durante o ano todo, eu venho trabalhando com texto em forma de poesia. A gente lê várias poesias, né? A gente não tem que pegar só um tipo, são vários tipos de poesia. E os meus alunos, eles já estão produzindo algumas poesias. Eles chegam na sala, não é assim, você vai produzir uma poesia. Acontece deles chegarem, eu vi isso aqui rima com isso aqui pode fazer isso. Quando um colega fala uma poesia que não rima, mas sua poesia não rimou. Eu falei assim, mas a poesia dele, que ele fez, não precisa todas as palavras estar rimando. Então, a partir do momento que a gente começa a lidar com a poesia,
a poesia vai fluindo, vai surgindo, como o senhor colocou, na questão do corpo, da visualização, e quando eles desenham, a poesia deles fica maravilhosa. Então, eu amo poesia. Acabei de falar com a Clauane aqui que eu devia ter feito letras, porque eu sou apaixonada com livros e poesias. E hoje, sendo o dia do livro, né, é muito importante a gente incentivar na leitura. E eles falam, eu dei para cada um livro hoje. Aí um falou assim, detesto ganhar livro. Aí eu falei assim, mas é importante você ganhar, que você vai exercitando e você precisa gostar de ler, que ler é muito gostoso. Você viaja, você passeia, você aprende. Mas eu sei o tipo de literatura que ele gosta. Eu sei que ele gosta de ler, só não está ainda motivado. Mas é importante a leitura. Obrigado pelo comentário. É isso aí. Endosso plenamente o que você disse. Acho que é isso aí. Poesia, sempre. Mais alguma questão, gente? Lucas? Lucas, mais uma e depois nós encerramos. Boa noite. Me chamo Lucas, sou daqui da FAI mesmo, da graduação. E eu fiquei pensando na pergunta da nossa amiga e o comentário dela, e também da fala do Cláudio, quando ele falou sobre esses casos de professores que focam mais no fim e não no meio. E aí eu pensei também um pouco no que o Cláudio falou, que ele é formado em filosofia, que tem um autor da filosofia, o Walter Benjamin, que ele fala que, desde a Segunda Guerra, está tendo um esvaziamento da experiência e em prol de uma, como é que eu vou falar, de uma valorização da informação. É tanta informação que a experiência é deixada de lado. E aí eu queria saber se você enxerga isso na poesia, assim como a gente vê, que ele coloca isso na arte como num contexto geral, e se há esse esvaziamento da experiência na poesia, igual no caso que ela citou que os alunos não conseguem ter essa fruição com a poesia. Só o Lucas? Fechando, então. Bom, Lucas, a questão do esvaziamento da experiência em Walter Benjamin tem lá umas particularidades e tal. Vamos deixar, eu não vou entrar no detalhe de pensar Walter Benjamin aqui agora numa resposta de final de uma conversa, né? Mas eu penso o seguinte: o conceito de valor de uso. Qual que é o valor de uso que nós damos à poesia em nossa sociedade? Acho que essa pergunta a gente deve sempre fazer. Como que a poesia vive no nosso cotidiano? De que maneira? O que o Rio do Cosson tem nos mostrado é que a gente não deve ficar muito preso à ideia de livro e pensar, né, a poesia como circulando entre formas diversas, porque a nossa sociedade se diversificou enormemente. Então, a poesia em livro é um tipo de experiência, mas nós, no dia a dia, experimentamos e fazemos outras formas de uso. É que a gente não dá a essas outras formas o nome de poesia. Eu acho que é impossível o ser humano não ter essa experiência. Essa experiência é constitutiva a nós. A ideia porque o nosso próprio ser é um processo de criação, né? Nós somos poesia no sentido etimológico do termo, né, de fabro. Nós nos construímos cotidianamente, a cada instante. Então, nesse sentido de produção, né, da nossa identidade, eu acho que a poesia vai estar sempre junto. Pode não estar no livro, pode não estar fazendo sucesso, mas ela, de certa forma, está ali, em outros lugares, outros espaços. Eu acho que isso é verdade. Agora, a leitura expressiva, especificamente com relação a essa minha fala de hoje, ela tem essa vantagem, né, de tentar resgatar essa experimentação, né? Eu acho que isso é o que eu quis mais
focar hoje. Ou seja, essa experiência da poesia me parece muito mais importante do que o resultado que eu possa alcançar dentro da escola ao usar a poesia como recurso didático-pedagógico. É vivenciar, experienciar a poesia. Isso, para mim, é constitutivo do humano. Ok? Olha, eu já vou agradecer a vocês todas, mas, assim, Carlos, como as palavras finais, nós queremos um poema. Poema? Então, tá bom. Eu vou, se são as palavras finais, eu vou falar um poeminha, um haikai, né, de um grande amigo, um dos poetas maiores que eu conheço, daqui de Belo Horizonte, chamado Marcelo Dolabella. E o poema dele é o seguinte: primeira lição do ano, escrever com a borracha. Gente, olha, muito obrigada a todos vocês. Eu espero reencontrá-los no dia 3 de dezembro, né, quando nós faremos o nosso próximo Cealho Debate, o último Cealho do ano, né? Conto com a presença de vocês. Obrigada a todos, né, a todos e todos, né, e principalmente você, Carlos. Muito obrigada, né? Quer dizer, uma delícia, esse deleite, ouvir esses poemas, falar de poesia, né, e a gente ir para casa e, com certeza, pegar um livro de poesias e rememorar as nossas lembranças, né, com os poemas, e sair um pouco. Não precisa nem ser o Castro Alves, nem o Aloysio Azevedo, não. Nós, assim, tem o Leminski, né, tem o Chacal, tem o Mário Quintana, tem o Fernando Pessoa, tem o Drummond, tem muita gente boa. Adélia Prado, né, muito bem lembrada. Então, assim, tantas outras, né? Então, que façamos da poesia uma noite da poesia hoje para nós, tá certo? Muito obrigada, Carlos, e obrigada a todos vocês, e até o próximo Cealho Debate.